Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje a lição de número 9, Êxodo 32 a 34, e o assunto da lição é a adoração ao bezerro de ouro. Se você perdeu a aula anterior ou não pôde ir à igreja, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link da aula anterior para você acompanhar os 10 mandamentos, a lição de número 8. E hoje vamos estudar a lição de número 9. O texto áureo diz assim: E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, verso 8. A verdade prática diz assim: a apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus. A nossa leitura bíblica está no capítulo 32, do verso 1 até o verso de número 20, que nós vamos fazer agora, e eu vou botar aqui na tela para você acompanhar. A versão que eu estou lendo é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria sobre o povo.
Moisés voltou-se e desceu do monte com as tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. E a nossa lição, ela se desenvolve em 3 tópicos, que são esses. Primeiro tópico, o bezerro de ouro. Segundo tópico, as consequências da idolatria. Terceiro tópico, renovando a aliança e as tábuas da lei. Então a nossa lição será baseada nesses 3 tópicos. E antes de iniciar, eu já quero te pedir, por gentileza, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e ativa também o sino com as notificações. Toda semana nós estamos postando vídeos da Escola Bíblica Dominical com a revista da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, e também com a revista da CPAD. Nós estamos estudando essas 2 revistas nesse trimestre e, além disso, todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã, nós estamos também postando um vídeo aqui com uma mensagem bíblica bem curtinha, de 1 minuto e meio, só para dar um direcionamento, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Então, nos ajude se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando. Bem aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Clica nesse botão e aí você pode compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook. Assim você vai estar nos ajudando e também vai estar divulgando a palavra de Deus através desse canal. E todos aqueles que já estão inscritos no nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição, por nos acompanhar, por nos apoiar. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Beleza? Vamos iniciar então a aula. Essa aula então vai falar sobre o primeiro ponto da apostasia do povo de Israel, né? Já como nação, como povo, o primeiro ato de rebeldia e de apostasia da nação. Primeiro ponto, primeiro tópico aqui, o bezerro de ouro. O primeiro ponto aqui é: por que um bezerro? Baseado no verso 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Uma divindade do Egito era o deus boi Apis. Israel estava apostatando da fé, dos caminhos do Senhor, e trazendo de volta a falsa religiosidade egípcia. Essa é a razão da ira de Deus se intensificar a ponto de querer destruí-los por várias vezes ao longo da peregrinação. O povo desejou voltar para o Egito, perderam o propósito de Deus para eles. Aqui o que acontece é que, num certo sentido, eles consumam isso. Não retornam fisicamente, mas retornam no coração. Então, esse ponto aqui, os egípcios eles adoravam também esse deus Apis, que era um touro, um boi. E o povo de Israel, em um ato de rebeldia, em um ato de apostasia, né, abandonando a fé em Deus, eles não conseguem retornar fisicamente para o Egito, mas essa atitude de fazer um bezerro, de cultuar esse boi,
mostra o coração descrente, né? O coração rebelde, o coração que se volta contra Deus e começa um cenário de idolatria dentro da nação de Israel. Essa é a razão deles adorarem o bezerro. O segundo ponto aqui é decadência espiritual, verso 7 do capítulo 32. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A apostasia de Israel é retratada por Deus na expressão se corrompeu. O verbo traduz a ideia de arruinar-se e é usado para coisas que se estragam, se desfiguram. Não foi algo simples. Em capítulo 32, verso 31, Moisés chama o ocorrido de grande pecado, mostrando que existe sim pecados e pecados. Israel não apenas fez um bezerro fundido, mas também o adorou e ofereceu-lhe sacrifícios e blasfemaram. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então esse ponto aqui, ele retrata especificamente a decadência espiritual do povo, fazendo pelo menos duas coisas ruins, né? A primeira, se voltar contra Deus, adorando um outro Deus, né? Um bezerro de ouro. E o segundo ponto aqui é atribuindo a esse falso Deus as maravilhas que o eterno Deus operou na terra do Egito para livrá-los de lá. Então, essa é a blasfêmia que eles cometem. E ambas as coisas retratam o cenário decadente da vida espiritual do povo de Israel. Terceiro ponto aqui, um desvio precipitado, que é o verso 8. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Qual o significado da expressão depressa se desviou? Outra versão diz: rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei. Conforme Êxodo 19, verso 1, o povo chegou ao Sinai no terceiro mês após a saída do Egito. Números capítulo 10, verso 11 diz que o povo ali permaneceu durante 11 meses, portanto estavam há pouco mais de um ano da sua libertação do Egito. Muito pouco tempo no Sinai eles receberam a lei, os artífices constroem o tabernáculo e as tribos são organizadas para marchar. Então aqui um outro aspecto, um dado muito interessante, eles estão há pouco mais de um ano em liberdade, que saíram do Egito, né? E nesse meio tempo, o coração deles ainda está no Egito. As suas ações, os seus pensamentos, embora vivendo milagres, embora vendo as maravilhas de Deus, o coração deles ainda não foi liberto, né? Ainda não foi transformado. Eles ainda têm saudades do Egito, mesmo tendo sofrido tanto ali naquele lugar, e o coração deles ainda pertence ao Egito. Por isso, essas atitudes de rebeldia, de idolatria e essa dificuldade em receber os ensinamentos do Senhor. Segundo tópico aqui é consequências da idolatria. E o primeiro ponto é dura cerviz, verso de número 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. A expressão dura cerviz é emblemática, é repetida 6 vezes no Pentateuco e sugere uma desobediência contumaz. Era usada para o animal de pescoço duro que não aceitava o comando do seu dono. A geração que saiu do Egito se tornou um paradigma de povo obstinado. Deus terá que amansá-los no deserto e usará medidas muito duras. Então aqui existe um momento de disciplina do povo. Por quê? Porque
A rebeldia que eles cometeram mostra exatamente um caráter teimoso, um caráter que ainda não foi tratado. E a rebeldia ela produz consequências negativas e Deus agora precisa tratar esse povo, né? E ele é comparado a um animal que não se deixa corrigir, não se deixa controlar, domar, né? E Deus vai usar duras medidas para poder disciplinar esse povo, fazendo com que ele compreenda o caminho correto que deve seguir, né? Vai aplicando aí a sua vida, que tudo isso aqui se reflete na vida do crente, né? Consequências da rebeldia espiritual, né? Deus ele trata com duras medidas. Segundo ponto aqui é a disciplina de Deus, baseado no verso 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aqui nós vamos ver 5 pontos, né? 5 coisas envolvendo o juízo de Deus. Primeira, a quebra das tábuas de pedra. Né? Segundo ponto, a destruição e queima e moedura do vergonhoso bezerro, obrigando depois o povo a bebê-lo, fazendo-os identificar-se com o próprio pecado. Terceira, a morte de 3.000 pessoas pelos levitas. Quarta, uma praga sobre o povo, verso 35 do capítulo 32. E quinta, a recusa de Deus em continuar indo com o povo. Essa última seria a pior de todas, se a intercessão de Moisés não revertesse o quadro, pois não há substitutos para a presença de Deus no meio do povo. Então, diante desses 5 pontos, Deus ele revela, ele mostra a sua ira em relação à rebeldia do povo. E a intenção de Deus era realmente destruir o povo, mas por conta da intercessão de Moisés, Deus ele não faz, né? E então Moisés consegue aplacar ali a ira de Deus, tá? E o terceiro ponto aqui é a falha de Arão, verso 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E aqui nós vamos ver 3 coisas relacionadas a Arão que são negativas quanto à sua liderança, tá? Primeira coisa, a ausência de qualquer contestação de sua parte diante do pedido do povo. O povo pediu ali que ele fizesse um ídolo, um deus pagão, e ele não questiona nada, somente obedece. Segundo ponto, segunda coisa negativa, a sua decisão de convocar uma festa ao Senhor amanhã, né, no dia seguinte. Primeiro ele faz o ídolo, segundo ele convoca uma festa. E a terceira e última é a desculpa, tentando terceirizar a culpa e jogar a responsabilidade para o povo. E o povo teve sua parte, sua parcela de culpa, porém Abraão como líder, ali como líder substituto, Moisés estava no monte, Arão como líder substituto deveria controlar e conduzir o povo no caminho correto. E ele foi o que conduziu o povo exatamente pelo caminho errado. E aqui o terceiro tópico, renovando a aliança e as tábuas da lei. E o primeiro ponto é o arrependimento divino, do verso de número 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus não se arrepende. Números 23, 19 e 1 Samuel 15, 29 dizem isso. Então, o que significa a expressão o Senhor se arrependeu? Que aparece aqui e em outros lugares, como em 1 Samuel capítulo 15, verso 11 e em Jonas capítulo 3, verso 10. Como o arrependimento de Deus deve ser entendido? Ora, o nosso vocabulário não é suficientemente capaz de descrever um Deus que é indescritível. Como expressar adequadamente os sentimentos de Deus? Então, usa-se figuras de linguagens como esta, atribuindo a Deus aquilo que é próprio do homem, com o objetivo de atingir um melhor entendimento. Então, de fato, não temos como
esquadrinhar e entender os pensamentos e a mente de Deus. Deus ele é indescritível, não temos como descrevê-lo de forma plena, de forma exata. E então atribuímos a Deus comportamentos que são próprios aos humanos, como o comentarista aqui fala na revista, né? Por que Deus ele não se arrepende? Porque Deus ele é poderoso, ele é onisciente e onipresente, ele sabe de todas as coisas. Então, o arrependimento, entre aspas, de Deus é apenas uma forma de tratar com o ser humano, tá? Porque de fato Deus já conhece todas as coisas. E todos os seus passos, podemos dizer assim, todas as suas decisões já foram antes, previamente vistas. Ele as antecede. Então, antes dele falar e decidir, ele já viu, ele já sabe e ele já conhece. Então, essas expressões são meramente figuras de linguagens para que nós possamos entender um pouco a respeito de Deus. Segundo ponto aqui é a intercessão de Moisés, que é o verso 32 do capítulo 32, que diz assim: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que me escreveste. Somente 2 homens na Bíblia fizeram este tipo de oração, Moisés e Paulo. Ter o nome riscado é estar fora do rol daqueles que herdarão a vida eterna. Entendemos então aqui que esse é o livro da vida, né? É a oração de alguém que está enfrentando, que está sofrendo, angustiado, pelo que poderia acontecer ao povo que estava debaixo do seu pastoreio. Moisés é aqui uma figura de Cristo, sofredor que não desiste dos seus. Em resposta, Deus ressalta a responsabilidade individual. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então Deus se arrepende e não destrói o povo. Por outro lado, a intercessão de Moisés faz com que Deus ressalte a responsabilidade de cada homem diante dele. Então ele diz aqui: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então aqui o terceiro ponto e último são as novas tábuas da lei. Diz assim, ó, verso 10 do capítulo 34. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. As novas tábuas que Deus ordena a Moisés lavrar e levar novamente à presença no cume do monte é uma evidência da renovação de aliança de Deus com a nação de Israel. O fato de haver renovado sua aliança é prova de que Deus perdoou o seu povo, dando-lhe um novo recomeço. Então Deus, ele permite ao povo um novo recomeço, né? O povo se arrepende do mal que havia cometido, do pecado que havia feito, e Moisés, de uma forma também muito irada e descontrolada, ele quebra as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, e Deus o convoca mais uma vez ao cume do monte, mandando que ele traga novas tábuas de pedra para que ele possa escrevê-las novamente, os mandamentos, né? Alguns interpretam isso dizendo que essas tábuas de pedra que foram quebradas representam o Antigo Testamento e que Deus renova a sua aliança no Segundo Testamento ou no Novo Testamento através de Cristo, que representa as tábuas, as novas tábuas da lei, né? Alguns interpretam dessa forma, mas o fato é que Deus ele dá a oportunidade ao seu povo de recomeçar, de fazer com que ele possa retornar e mais uma vez se comportar como Deus requer, né? Deus ele permite que o povo volte à essência, à lei, à sua palavra. Ele permite que o povo se volte para ele,
dando a oportunidade de fazer as coisas corretas dessa vez, né? A aplicação pessoal aqui diz assim, ó: não permita que os convites à velha vida de outrora achem lugar no seu coração. Mantenha a sua espiritualidade viva, contagiante e dinâmica. Então, podemos entender que através da letargia espiritual, né, uma vida espiritual ali morta, parada, o povo foi acabando se esfriando e o seu coração ainda não totalmente convertido, não transformado, se volta para a sua velha natureza, aonde ele adorava vários deuses lá na terra do Egito. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que esteja fria, né? Que esteja em uma espiritualidade baixa, decaída. E o convite de Deus é que a gente seja fervoroso, mais uma vez voltando à ativa, à dinâmica de servir a Deus e de adorá-lo, tá? Responda aqui nos comentários, verdadeiro ou falso. Vou colocar esse questionário como comentário fixo aqui embaixo e te peço que responda também V para verdadeiro e F para falso nas afirmações. São 3. Primeira afirmação: a construção do bezerro de ouro foi um triste e doloroso capítulo na história de Israel. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: Arão demonstrou ser o líder que Israel precisava na ausência de Moisés. Verdadeiro ou falso? Terceira afirmação é: a intercessão de Moisés foi crucial para Deus perdoar e restaurar o povo de Israel. Verdadeiro ou falso? Responde aqui nos comentários. Mais uma vez quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha com os seus amigos as lições da Escola Bíblica aqui do nosso canal, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.